Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, nosso Salvador. Eu gostaria de trazer aqui uma palavra concernente à espinhosa caminhada cristã. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A observação é: para que não façais o que quereis. A caminhada cristã, ela é cheia de altos e baixos. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador da sua vida, se naquele dia a pessoa morrer, ele vai direto para a glória. É como o malfeitor na cruz. Uns dizem que era o ladrão na cruz. E ele, minutos antes da sua morte, ele entregou a vida para Cristo. E Jesus disse para ele assim: eu te prometo que hoje tu estarás comigo no paraíso. Felizes são aqueles que aceitam Jesus no berço da enfermidade, no leito da enfermidade. Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas aceitando Jesus à tarde, quando foi à noite, a pessoa partiu para a glória, partiu para o Senhor. Meus irmãos, a caminhada cristã, ela é uma caminhada difícil, é uma caminhada de renúncia. Não é fácil, como muitas pessoas até tentam se gabar nas redes sociais, ou às vezes um pregador num congresso, né, ele prega ali naquele congresso, né, quando tinha congressos, né, porque por causa desse coronavírus as coisas mudou no mundo inteiro, tudo parou. Deus fez parar não somente uma cidade, um país, Deus parou o mundo inteiro. Então, naquele tempo, quando os pregadores pregavam, várias pessoas vinham na frente receber a oração, dizendo eles que estavam aceitando Jesus como Salvador. Mas a alma ganha, a alma salva, é aquela que permanece na caminhada cristã. Às vezes a pessoa aceita Jesus hoje, amanhã não quer mais seguir a Cristo. O Senhor Jesus, ele disse que a obrigação da igreja é pregar a palavra. A obra da conversão, isso é obra do Espírito Santo. Então a nossa missão está baseada naquilo que Jesus disse: ide e pregai. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Muitas pessoas se afastaram das igrejas evangélicas, primeiramente pelo mau comportamento de nós que dizemos ser crente. Segundo, por causa daquela insistência, né? No final do culto, quando tinha o convite, quem quisesse aceitar Jesus, levantasse sua mão. Mas as pessoas, os irmãos, não acreditavam que o Espírito Santo ia convencer a pessoa. E ficava naquela insistência. Bora, vamos aceitar Jesus. E as pessoas iam na frente à força, no outro dia nem pisavam mais na igreja. A caminhada cristã, ela é uma caminhada de renúncia. É fácil ser crente? Se você acha que é fácil, parabéns para você. Eu acho difícil demais ser crente. É muito bom servir a Deus, mas é um caminho difícil de seguir.
logicamente pela Bíblia, ser crente é ser besta. Que é isso, irmão Pedro? É verdade. Você sabia que ser crente é ser besta? Você sabia que o crente ele não pode pagar o mal com o mal, ele tem que pagar o mal fazendo bem? Muitas das vezes abrir mão até do direito que você tem para você continuar fazendo o bem que agrada a Deus. Jesus ele disse no Evangelho de Mateus, se alguém te bater numa face, oferece o outro lado. Ame os vossos inimigos. Que coisa dura, irmão. Você ter que amar os seus inimigos, muito difícil. Você ter que pagar o mal fazendo o bem. Perdoar quem te ofendeu, muito difícil. Muito difícil. Então, meus irmãos, hoje eu tive a oportunidade de conversar com um homem aqui na cidade de Menteira, eu não digo o nome por ética, mas a conversa com ele foi muito assombrosa, porque ele falou do caminho horripilante que estava seguindo, tinha saído há pouco tempo da penitenciária, e contando a vida de pecado que aquele homem estava seguindo. E eu pensando dentro de mim, como é difícil ser cristão. Porque ser cristão, você tem que renunciar tudo por amor a Cristo. Muitas das vezes, você tem que abrir mão até do direito que você tem e descer, se humilhar a cada dia. Porque se a gente for agir na lógica humana, na ignorância humana, a ação do homem, a ação da mulher, ela atrapalha a obra do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente entrega a vida para Cristo, a gente agora vai entrar numa batalha espiritual. É uma batalha espiritual. A nossa luta agora não vai ser contra pessoas, vai ser contra demônios, contra espíritos do inferno. Porque os demônios, eles não vão perseguir aqueles que já estão fazendo as vontades do diabo. Os demônios, eles vão querer perseguir aqueles que estão tentando chegar na Nova Jerusalém, na glória celestial. É por isso que Pedro ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Satanás ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o apóstolo Paulo, ele disse para nós não subestimar Satanás, não dar lugar para ele e parar com essa brincadeirinha que muitos brincam, eu vou botar Satanás debaixo dos meus pés, vou pisar nele. Olha que isso pode trazer consequências terríveis na sua vida. Somente um teve o poder de pisar na cabeça de Satanás, que foi o Senhor Jesus. O que cabe para nós os cristãos está em Tiago, capítulo 4 e o versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Agora, para você conseguir resistir o diabo, você tem que se sujeitar a Deus. Como? Lendo a Bíblia, tirando tempo para orar. Eu sei que todos têm que trabalhar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se dedicar à família, mas a gente tem que tirar tempo para orar, para buscar a Deus, nos revertir das armaduras de Deus, porque a nossa luta, ela não é visível, a nossa luta, ela é espiritual. E nesse momento está acontecendo a grande guerra do Armagedon no mundo espiritual, a luta do bem contra o mal. Nesse momento em que você está vendo este vídeo, muitas pessoas estão morrendo nos hospitais, vítimas de câncer, vítimas de acidente, vítimas de coronavírus,
e de outros tipos de doença. E dentro dos hospitais, nas ruas, nas esquinas de ruas, estão espalhados no mundo inteiro anjos e demônios. É isso mesmo que você ouviu. Estão espalhados no mundo inteiro anjos e demônios. Os anjos que estão colhendo as almas dos salvos que estão morrendo e partindo para a eternidade. No livro de Lucas, na parábola do rico e Lázaro, mostra que quando Lázaro morreu, o mendigo, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando um crente morre, ele é levado pelos anjos de Deus para o céu, para a glória celestial, para o paraíso celestial, que se localiza-se no terceiro céu. Agora, aqueles que morrem sem Cristo, os demônios já estão à espera, do lado do corpo, esperando a alma sair para levar para as partes mais baixas da terra, para o centro da terra, aonde se localiza-se o inferno. Que o inferno, ele é como um corpo deitado de bruço no chão, um corpo humano. Existem várias partes e seções de sofrimentos no inferno. Jesus disse que lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Existe um tesouro na nossa vida, que é a nossa alma. E há uma briga entre os anjos de Deus e os demônios. Os anjos contam com a nossa coragem, com a nossa fé, para que nós venha ser forte, vencer as ciladas de Satanás e resistir às lutas que cruzam no nosso caminho. Entendeu? A nossa vida, irmão, a cada dia é uma luta. Todo dia você tem que matar um leão, todo dia você tem que lutar contra o pecado. É uma luta constante, uma luta de persistência. Você tem que persistir em se esforçar a obedecer ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele não tinha certeza que era salvo. Ele disse que não se julgava já que a tivesse alcançado, mas ele estava lutando para ver se conseguiria a ressurreição dos santos. Então, meus irmãos, a caminhada cristã é desta forma. Como? A alma ganha é aquela alma que aceita Jesus e permanece. Por mais que nas suas caminhadas espirituais você venha a tropeçar na sua caminhada, mas o santo do céu, ele se ergue, bate a poeira do corpo, levanta, se está ferido, ele pede socorro a Jesus. Jesus, me socorre, eu estou sem força de levantar, eu estou ferido, então eu preciso da tua ajuda, Jesus. Renova minhas forças, recupera minha vida espiritual. Então o crente, ele tem que entender que o descanso não é aqui. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, nós como crente, nós só conseguiremos herdar o troféu, a recompensa, se nós corrermos até o fim. Não é parar no decorrer da estrada. Você tem que correr, persistir até o fim, até o dia do seu último fôlego de vida aqui na terra. Então não é você fez hoje, fez amanhã, parei, vou parar na estrada. Pois é, pois você perdeu a sua caminhada. Então você tem que entender que o nosso descanso não é aqui. Você pode observar, irmãos, que nenhum dos discípulos teve vida boa. Foi vida difícil, vida de tribulação, vida de perseguição. E Jesus disse que quando os discípulos fossem perseguidos, pulem de alegria, exaltem, porque é grande o vosso galardão no céu. Jesus disse ainda que no mundo nós teria aflição, mas que nós tivesse bom ânimo. Dizer para você que ser crente é fácil é uma mentira. Ser crente é difícil, requer muito esforço, muita vontade de ir para o céu. Se você não se esforçar, se eu não se esforçar, nós vamos caminhar uma caminhada em vão. Jesus disse que nem todos vão poder entrar no céu, somente aqueles que fazem a vontade de Deus.
E as pessoas que amam a Deus, não é aqueles que diz que amam a Deus, são aqueles que ouvem a palavra e põem em prática. São aqueles que lê a Bíblia e as pratica. Então, os que vão entrar no céu são crentes que têm um coração puro, são crentes que se esforçam para seguir a Deus na risca da palavra de Deus. Não é fácil, irmão. É difícil. Pensa, irmão, como às vezes entra 12 horas, 1 hora, entra a madrugada e o sono vai embora na preocupação que eu tenho de morrer sem Cristo. É o pior acidente que acontece na vida de uma pessoa, é morrer sem salvação. Ser crente é fácil só se for para você, meu irmão. Eu acho difícil a caminhada cristã. Uma pessoa lhe fazer o mal e você fazer o bem a essa pessoa é difícil. Uma pessoa lhe induzir ao erro e você ter que se esforçar para não sair do espírito para a carne, requer muito esforço, irmão. É por isso que muitos abandonam a cruz e vai logo para o mundo. Muitos logo abandonam logo o seu casamento, parte logo para a prostituição, outros partem para o crime, outros partem para a droga, porque é difícil. Caminhada cristã é cheia de surpresa. Você e eu, nós estamos no mundo. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós estamos no mundo. E nós não sabemos como Satanás vai querer nos derrubar. Se é usando uma pessoa de fora, se é usando o teu marido, se é usando a tua esposa, não sabemos. O que sabemos é que Satanás ele só vai parar de tentar ganhar nossa alma quando nós partirmos para o céu. Mas até lá, irmãos, é uma luta constante. É difícil. A caminhada cristã é difícil, requer muito esforço. Por isso, meus irmãos, oremos uns pelos outros, porque as coisas, por causa desse coronavírus, está ficando mais difícil para a área dos irmãos, dos crentes. Está vindo aí uma grande perseguição religiosa no mundo inteiro, que nós venhamos a se preparar. Feliz aquele que nesse ano morrer e já ir logo para a eternidade, porque de acordo com o que está escrito em Apocalipse, daqui para frente as coisas vão piorar, irmão. Perseguição religiosa, implantação da marca da besta, a nova ordem mundial está a caminho. O fechamento das igrejas evangélicas foi só o primeiro pontapé inicial da nova ordem mundial. As igrejas evangélicas estão sendo preparadas para receber a marca da besta. As igrejas evangélicas serão transformadas em empresas do governo. Então, a cada dia, as coisas estão piorando. E preste atenção, eu estava vendo hoje, passando no jornal, uma mulher que é espírita, e ela falando que eles não querem dizer que o que está acontecendo na Terra é obra de Deus. Por exemplo, esse coronavírus veio ao mundo, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que foi Deus que mandou isso no mundo. Sabe para quê? Para acabar com a bagunça que estava no mundo. Ruas lotadas de prostituições, paradas gay, festas, bebidas alcoólicas. Deus parou o mundo inteiro. Hoje, o povo está com medo da morte. O povo tem medo da morte, porque sabe que se morrer hoje, descerão aos portões do inferno. É o povo tudo assombrado, se escondendo com medo da morte. Quantas e quantas pessoas chegam e conversam comigo, dizendo que estão preocupados, por quê? Porque estão percebendo que Deus está castigando a raça humana. E é só o começo. E eu vendo essa espírita falando, ela diz que o universo parou o mundo. E nós sabemos que essa expressão deles simboliza Deus. Deus fez o mundo parar. Para quê? É o clamor da meia-noite. Só não enxerga isso aí crente que está morto espiritualmente. Você pode ler lá em Mateus 25. Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Mas o noivo custou vir para o casamento
e todas dormiram. Você ouviu bem o que eu disse? Foi todas que dormiram, todas. As 5 prudentes e as 5 loucas, todas dormiram. Foi obrigado um anjo vir gritando, olha, aí vem o noivo, aí vem o esposo, levantem-se. Foi aonde elas acordaram. Então o Senhor Deus está preparando as multidões de santos para o arrebatamento da igreja. É a volta de Cristo, irmão, que vai acontecer. Então estamos a um passo de ouvir o chamado de Jesus sobre as nuvens do céu. Eu tive uma grande revelação há poucos dias, que o Espírito Santo, ele vai retornar para a glória. A missão do Espírito Santo está acabando. O Espírito Santo terá que retornar de novo para o céu e Jesus vai vir sobre as nuvens, como diz em Apocalipse. Lá em Apocalipse aparece um homem assentado sobre a nuvem, um homem de branco que tem uma foice na mão. E ele fica sentado sobre a nuvem por um certo tempo. E de repente vem um anjo do céu e diz, pode lançar a foice. E ele lança a foice e colhe os frutos da terra, que simboliza o arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, oremos uns pelos outros. É tempo de decisão. Vamos se arrepender dos nossos pecados, eu, você. Vamos olhar para nós mesmos, olharmos para os nossos defeitos, para as nossas falhas, ver aonde estamos errando, porque milhões de crentes terão que ficar para trás, porque não estão preparados para subir no arrebatamento. Vão encarar as agruras da ira de Deus e vão ter que encarar o anticristo na terra. Então, meus irmãos, oremos uns pelos outros e que nós tenhamos tempo de buscar ao Senhor, porque o arrebatamento está perto de acontecer. Oremos uns pelos outros, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde e que nós venhamos a levar as coisas a sério, porque muitos cristãos que levaram as coisas nas coxas, na brincadeira, achando que Deus não se importava com as atitudes, com o vestuário também, desceram aos tormentos do inferno. Vários irmãos que tiveram o arrebatamento, eles viram milhões de crentes no inferno. Então que Deus tenha misericórdia de nós, oremos uns pelos outros, porque o arrebatamento está prestes a acontecer. Deus abençoe a todos, firme irmãos, até o dia da volta de Jesus ou da nossa partida para a eternidade. Firme em nome de Jesus.